GLM47 foi lançado e representa uma grande vitória para o open source. O modelo atinge resultados antes vistos só em sistemas fechados, principalmente em codificação de agentes e fluxos de trabalho com uso intenso de ferramentas. E, ao mesmo tempo, Manus lançou uma atualização de design que finalmente resolve um dos problemas mais irritantes nas imagens de inteligência artificial: fazer edições reais sem precisar começar do zero. A China lançou grandes atualizações de inteligência artificial recentemente. Vamos comentar sobre isso? Então, o GLM47 é o modelo mais recente da linha GLM da GPU e está sendo promovido como um sistema voltado primeiro para programação e amigável para agentes. Esse enquadramento é importante. Esse não é um modelo otimizado para parecer inteligente em uma conversa curta. É indicado para execuções longas, onde o modelo deve planejar, usar ferramentas e manter a consistência em várias etapas. Sinceramente, é nesse ponto que a maioria dos modelos apresenta falhas, raramente por não saber escrever o código. O problema é que, com o tempo, o modelo perde o fio, esquece alterações, se contradiz e o fluxo de trabalho se desfaz. O interessante aqui é que o GLM47 não é apenas uma leve melhoria em relação ao 46. Os avanços aparecem em benchmarks de programação, benchmarks de agentes e benchmarks de raciocínio com ferramentas. Essa é a combinação ideal para quem usa agentes de programação como Claude Code, Cline, RuCode, KiloCode ou configurações no estilo Tray. Sim, o modelo é apresentado como compatível com esses fluxos, adotando um estilo de pensar antes de agir que estabiliza a execução dos agentes. Vamos falar primeiro sobre desempenho em programação, pois os números são difíceis de ignorar. No Swebench, o GLM47 verificado alcança 738. Para um modelo aberto, isso é um marco. Ele deve ler um problema e entender uma base de código não treinada. Encontrar a área certa, ajustar a estrutura do projeto e criar algo funcional. Então, quando um modelo tem um bom desempenho aqui, geralmente significa que ele está acompanhando a tarefa corretamente. Na versão 6 do Live Code Bench, GLM47 está em 849. E o motivo pelo qual as pessoas se importam com o Live Code Bench é que ele está mais próximo do tipo de programação que você realmente faz na prática. Não basta escrever uma função, é preciso lidar com restrições, casos extremos e entender o que o código deve fazer. O aspecto multilingüe também é importante. O 667, o que é um grande salto comparado ao GLM46 atualmente. Fluxos de trabalho no terminal costumam parecer menos confiáveis, pois tarefas ali exigem sequenciamento correto e consciência de estado. No Bench 20, o GLM47 atinge 41, um grande aumento sobre a versão anterior. Também existe um benchmark difícil de terminal, onde o GLM47 fica na casa dos 30 baixos. O número exato importa menos do que o salto grande e constante em toda a suíte de terminais. Isso geralmente significa menos cadeias de comandos quebradas e uma melhor capacidade de recuperação quando algo não funciona. É o seguinte, quando dizem que esse modelo é bom para agentes, não se referem a respostas a perguntas, mas sim a capacidade de lidar com tarefas complexas sem confusão. Tarefas de terminal são um teste de estresse. O modelo precisa decidir o próximo passo, executar o comando, interpretar o resultado e se adaptar. Isso é bem diferente de responder a um prompt. GLM47. Melhorar significa ter mais controle e planejamento interno eficiente. O modelo avançou no raciocínio, especialmente com o uso de ferramentas. No exame mais recente da humanidade com ferramentas, GLM47 fez 428. Sem ferramentas é muito menor, o que é normal. O principal é que, com ferramentas, o modelo evolui muito em relação à geração anterior. Isso te diz algo importante sobre como ele deve operar. Ele foi criado para raciocinar usando recursos externos, como navegação, gestão de contexto e uso de ferramentas, em vez de presumir que tudo está pronto. Nos pesos do modelo, há avanços em outros benchmarks de raciocínio, como MMU Pro, GPQA Diamond e avaliações de matemática e competição. As classificações mudam conforme o benchmark, mas o padrão se mantém. O modelo é mais capaz,
E os maiores avanços aparecem quando você o avalia como parte de um sistema de uso de ferramentas, em vez de um modelo de chat isolado. Agora, o como importa, não apenas as pontuações. GLM47 apresenta 3 modos de pensamento voltados para a estabilidade do agente. O pensamento intercalado faz o modelo raciocinar antes de cada resposta ou uso de ferramenta. Pensamento preservado indica que o raciocínio persiste por várias interações, sem precisar ser recriado sempre. Pensamento em nível de turno. Controle permite reduzir tarefas simples e ampliar as complexas. O pensamento preservado altera a sensação em sessões longas. Mesmo modelos avançados perdem coerência com o tempo, pois reiniciam o raciocínio, refazem decisões do zero e acumulam pequenas diferenças. Aí você tem o desvio. O pensamento preservado reduz esse desvio porque o modelo consegue levar adiante seu estado interno de raciocínio entre as interações. Isso torna tarefas de longo prazo menos frágeis. Além disso, reduz custos, pois você não paga para o modelo refazer o mesmo plano várias vezes. Aqui, você entende por que o GLM47 é visto como um modelo back-end sério para agentes de programação. Não é só que ele consegue programar, é que ele é mais estável quando está rodando dentro de um framework de agente que divide as tarefas em etapas. Também tem um aspecto de uso de ferramentas que é bem forte no BrowseComp, que é um benchmark de tarefas na web. GLM47 começa nos 50 baixos na versão básica e depois vai para 675. Quando a gestão de contexto é usada, esse é um detalhe fundamental, porque a gestão de contexto é exatamente o que navegação na web e orquestração de ferramentas precisam. No tal Squared Bench, que foca no uso interativo de ferramentas, ele atinge 874. Isso o coloca junto dos principais sistemas que interagem com ferramentas. Agora vamos falar sobre sinais reais dos desenvolvedores, porque benchmarks elas são uma coisa, mas padrões de adoção e integração mostram o que as pessoas realmente fazem com o modelo. GLM47 está integrado ao Xay com uma plataforma de interface de programação de aplicações que suporta uso padrão e em streaming. Disponível via OpenRouter, facilita acesso global e integração rápida em stacks existentes. Está sendo divulgado como compatível com agentes de codificação comuns, permitindo integração aos fluxos de trabalho já usados. O texto cita o desempenho em certos hardwares, destacando a alta taxa de processamento de tokens nas versões antigas do GLM em provedores de inferência especializados. A questão não é o número exato de tokens por segundo, mas que o ecossistema do modelo foca em implantação prática, não só em lançamentos para pesquisa. Outro detalhe pouco notado são as melhorias na geração de saída para front-end e na codificação de Vibe. Dizem que o modelo gera páginas web mais limpas, layouts mais equilibrados, estilos coerentes e slides superiores na criação de interface do usuário. Uma métrica ligada à precisão do layout de slides 16.9 melhorou drasticamente. Esse é o tipo de detalhe que parece chato, mas que realmente faz diferença se você já tentou gerar slides e depois precisou corrigir eles. Se o resultado padrão já é mais utilizável, você perde menos tempo ajustando. Limitações. Apesar dos avanços, um modelo proprietário avançado ainda pode superar o GLM47 em tarefas difíceis, especialmente em cenário zero-shot, onde se busca uma solução perfeita e imediata. Para implantação local, o modelo em precisão total é pesado e exige hardware robusto. Mesmo as variantes quantizadas exigem configuração adequada, não sendo uma instalação simples para qualquer um. Veja uma abordagem mais prática. Muitas equipes não precisam do melhor modelo do mundo. Elas precisam de um modelo que seja forte, estável, acessível e controlável. Pesos abertos são essenciais para conformidade, personalização e custos futuros. No custo, o GLM47 é bem mais barato que alternativas premium proprietárias, oferecendo cotas de uso maiores. Isso muda quem pode executar fluxos de trabalho de agentes em escala. Esse é o GLM47. Vamos mudar para Manus, pois esta atualização é de outra categoria. Mas atinge um ponto problemático muito real que basicamente todo mundo que trabalha com visuais de inteligência artificial já enfrentou. Manus lançou o Design View, e a melhor forma de entender é assim. Ele busca tornar a geração de imagens por inteligência artificial um fluxo editável, não apenas uma loteria.
O ciclo típico é doloroso. Você cria o prompt, recebe uma imagem parecida, mas nota erros. A cor do abajur, texto embaralhado, formato estranho do sofá ou logo fora do lugar. Você quer mudar um detalhe, mas a única ferramenta que tem é a regeneração. Então você faz o prompt de novo. Agora tudo muda. Imagem, iluminação, composição e clima, e você tenta recuperar a versão que gostava. Design View ataca esse problema diretamente. Você cria uma imagem e a edita na tela com ferramentas de seleção precisas, que Manus chama de ferramenta de marcação. Você seleciona a área que quer mudar e faz uma edição local, enquanto o sistema mantém o resto da imagem preservado. Essa ideia pode parecer pequena, mas é o que diferencia a inteligência artificial como geradora de uma inteligência artificial, como ferramenta de design utilizável. O fluxo de trabalho que Manus está promovendo é gerar primeiro, depois refinar, não regenerar, refinar agora. Manus está impulsionando isso com o Nano Banana Pro do Google para a geração de design de interiores fotorrealista e edições relacionadas. E o Nano Banana Pro é geralmente apresentado como um modelo de imagem de alta fidelidade, aquele que obedece comandos de perto e gera resultados limpos e realistas. O principal é que Manus usa isso não só para criar imagens, mas também para manter a consistência nas edições. É difícil, pois edições locais quebram a coerência se o modelo não lidar bem com o contexto. Se você trocar a cor de um objeto em um cômodo, uma edição simples também alteraria a iluminação, reflexos ou texturas, de uma forma que parece desconectada do resto da cena. Manus está tentando manter esses elementos alinhados para que a imagem não pareça remendada. Isso é preservar as características originais da imagem. O objetivo é preservar a aparência da cena original, permitindo mudanças específicas. Outra coisa que Manus destaca é a edição de texto. A geração de imagens por inteligência artificial é notoriamente ruim com textos embutidos. É um dos pontos de falha mais comuns. Manus resolve isso ao permitir sobreposições de texto limpas e editáveis, abordagem mais prática do que exigir tipografia perfeita do modelo de imagem. É uma escolha de design inteligente, pois em fluxos reais você quer o texto editável mesmo assim. Agora, a segunda grande parte da atualização do Manus é a edição de slides, especificamente para slides gerados no modo de geração de imagem usando o Nano Banana Pro. E isso é algo importante porque a geração de slides por inteligência artificial tem tido um problema sério de usabilidade há um tempo. Muitas ferramentas criam slides como imagens que ficam bonitos, mas não permitem edição. Aí você percebe um erro de digitação ou quer ajustar o espaçamento e sua única opção é regenerar o slide inteiro. Isso é absurdo em um fluxo de trabalho real de apresentação, diz Manus. Esses slides agora são editáveis em nível de elemento. Isso significa que você pode alterar o texto, apontar e editar elementos visuais, comparar o antes e depois, e até mesmo fazer edições em massa em várias áreas selecionadas. Edições em massa são essenciais, pois apresentações costumam exigir alterações consistentes em vários slides, como atualizar nomes, trocar cores, mudar slogans ou corrigir formatação. O interessante é que Manus basicamente restaura o passo final que faltava. Ferramentas de controle facilitam criar rascunhos rápidos. No último passo, as pessoas ajustam o resultado para torná-lo correto, consistente e apresentável. A edição em nível de elemento é exatamente isso. Ela não só torna a ferramenta mais agradável, mas também a torna utilizável. Manus também posiciona o Design View como mais do que apenas um editor de imagens. É uma tela interativa onde você pode gerar visuais, refiná-los e manter tudo em um único espaço de trabalho, em vez de ficar pulando entre aplicativos. Esse é o principal argumento. Menos exportações, trocas de ferramentas e redefinições de prompts. Eles citam geração multimodal, como imagens, vídeos e ativos 3D. No Canvas, o destaque atual são os visuais fotorrealistas e a edição. A atualização de design está disponível na web e no celular, o que faz diferença para as equipes. Muitas ferramentas dizem ter acesso móvel, mas só permitem visualização. Manus permite editar em vários dispositivos, facilitando revisões rápidas sem depender de um só aparelho. Há uma observação sobre desempenho e velocidade. A geração de imagens normalmente leva de 10 a 30 segundos, podendo demorar mais para layouts complexos ou integrados à pesquisa. Isso é comum para imagens de alta qualidade. O principal avanço aqui é a velocidade de iteração, não a do Robot Operating System.
Corrigir um detalhe sem regenerar economiza minutos ou até horas em um projeto. Manos também faz uma declaração clara sobre direitos de propriedade e uso, basicamente dizendo que os usuários mantêm a propriedade do que criam e podem usar para trabalhos pessoais ou comerciais. Para a adoção profissional é essencial ser claro. As equipes não querem licenças vagas. A principal diferença do Manos, em relação a opções como o preenchimento generativo do Photoshop, o Magic Edit do Canva ou outras IAs integradas, é a integração ao fluxo de trabalho. O Photoshop é muito poderoso, mas continua sendo o Photoshop. Ele é separado e não funciona como um agente de inteligência artificial, fluxo de trabalho. O Canva é acessível e rápido, mas o acesso pode depender do nível do plano, e a lógica de edição é diferente. Manos está tentando ser um fluxo tudo em um, onde você gera, edita e gerencia ativos no mesmo ambiente, tipo agente que também lida com pesquisa e contexto. O sucesso do Manos a longo prazo depende da confiabilidade dessas edições. Promete edições locais robustas, layout mantido, sobreposição de texto editável e alterações em massa nos slides. O principal teste é manter a consistência dos lotes, principalmente para alinhamento de marca. Mesmo sem prometer perfeição, o caminho é claro. Manos está deixando a roleta de prompts e indo para um ciclo focado no editor. Certo, por hoje é só. Se gostou desta análise, curta e inscreva-se para mais novidades. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.